Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças da literatura mundial, a origem dos primeiros livros da Bíblia. Existe uma teoria, a hipótese documental, que simplesmente virou de cabeça para baixo o jeito como a gente entende esses textos. Vamos descobrir como. Olha, tudo começa com algumas perguntas bem curiosas que qualquer leitor atento já deve ter se feito. Logo no comecinho da Bíblia. Por que tem duas histórias da criação, uma colada na outra? E por que, de repente, Deus é chamado de Javé e, em outros trechos, de Elohim? Foram exatamente essas pistas no texto que deram um start em toda essa investigação. Essas perguntas levaram o pessoal lá nos séculos 17 e 18 a olhar para a Bíblia de um jeito totalmente novo. Em vez de ler só como um livro sagrado, intocável, eles começaram a analisar como um documento histórico, sabe? Aplicando as mesmas ferramentas que usavam para estudar outros textos da antiguidade. Foi como colocar o texto no microscópio pela primeira vez. E a conclusão que eles chegaram foi, uau, revolucionária para a época. A teoria diz o seguinte: o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que a tradição dizia que foram escritos por Moisés, na verdade, é tipo uma grande colcha de retalhos. Não foi uma pessoa só que escreveu, mas sim um texto que foi montado, compilado durante séculos, a partir de pelo menos 4 fontes principais. E cada uma dessas fontes tinha seu próprio estilo, seu vocabulário e até sua própria visão de Deus. E o mais fascinante, como a gente vê aqui na linha do tempo, é que essa ideia não surgiu do nada, da noite para o dia. Foi uma construção peça por peça ao longo de séculos. Aí, no século XIX, veio um alemão, Julius Wellhausen, e organizou tudo isso no que a gente hoje chama de modelo clássico. Mas claro, a conversa não parou por aí. A teoria continua sendo debatida e ajustada até hoje. Então, beleza. Quem são esses autores? Ou melhor, essas tradições literárias? Os estudiosos deram até uns codinomes para eles. J, E, D e P. Vamos dar uma olhada no perfil de cada um, como se fossem personagens mesmo. Primeiro, temos a fonte J. O J vem de Javé, que é como essa fonte gosta de chamar Deus, e em alemão, Javé se escreve com J. Pensa na fonte J como o grande contador de histórias do grupo, sabe? Aquele com um estilo super vivo, envolvente, quase cinematográfico. Então, a marca registrada da fonte J é que ela nos dá as histórias mais humanas. Pensa na cena do Jardim do Éden, onde Deus é descrito passeando no jardim pela viração do dia. Essa é a cara do javista. Um Deus próximo que interage de forma muito pessoal com a gente. Guarda bem essa característica, porque o contraste com a próxima fonte vai ser bem grande. Agora vamos para a fonte E, para a gente ver como a perspectiva muda. Essa tradição veio lá do Reino do Norte, Israel, que era meio que um rival do Reino do Sul, Judá. E essa fonte prefere usar outro nome para Deus, Elohim. Na fonte eloísta, a comunicação com Deus é bem mais indireta, mais misteriosa. Em vez de andar e conversar com as pessoas, Deus fala através de anjos, de profetas, de sonhos. É só lembrar das histórias de Jacó e de José. É uma visão de um Deus um pouco mais distante, mais formal. Muitos estudiosos acreditam que, em algum momento da história, um editor simplesmente juntou as narrativas de J e de E, criando uma só. Chegamos agora numa fonte que tem uma voz muito distinta, que a gente encontra quase toda concentrada em um único livro. Essa é a fonte D, de Deuteronômio, claro. O estilo da fonte D é inconfundível, é um sermão. Parece um longo discurso de despedida de Moisés para o povo. E a mensagem é super clara. A importância de ser fiel à aliança com Deus, de obedecer à lei e um ponto crucial de centralizar o culto em um único lugar, que seria o Templo de Jerusalém. Isso mostra uma baita mudança teológica e política da época. E a última fonte é a P. P de priestly, em inglês, ou priester, em alemão, que quer dizer sacerdotal. Acredita-se que essa tradição, que era ligada aos sacerdotes do templo, foi quem deu a forma final que o Pentateuco tem hoje. A fonte sacerdotal é a grande arquiteta do texto. A preocupação dela é com ordem, com listas, genealogias, leis sobre rituais. Sabe, aquela primeira história da criação em Gênesis, com a estrutura perfeitinha de 7 dias, é um exemplo clássico do estilo organizado da fonte P. Ela não só adicionou o material dela, mas parece ter agido como a editora final, costurando todas as outras tradições numa obra só. Olha, ver as 4 fontes assim, lado a lado, deixa tudo muito claro, né? As personalidades de cada uma ficam evidentes. A gente tem o contador de histórias, que é o J, o teólogo mais distante, que é o E, o pregador da lei, o D, e o organizador ritual, o P. Juntas, elas criaram essa tapeçaria super rica e complexa que é o Pentateuco. Ok,
A história é ótima. Mas como foi que os estudiosos descobriram essas fontes? Quais são as provas? E mais importante, será que essa teoria aguenta um interrogatório mais pesado? Vamos dar uma olhada nas evidências e também nas críticas. O trabalho dos estudiosos é quase como de detetives literários. As pistas são aquelas inconsistências que a gente falou lá no começo. Os nomes diferentes para Deus, as histórias que aparecem 2 vezes, tipo as 2 criações, ou as 2 vezes que Abraão diz que a esposa é irmã dele, as contradições nos detalhes e, claro, as diferenças gigantes de estilo e vocabulário. São como as impressões digitais que cada fonte deixou no texto. Aí é importante dizer que o modelo clássico do Wellhausen não é a única teoria na mesa, não. Outras ideias apareceram, como a teoria fragmentária, que imagina um monte de textinhos independentes que foram costurados, ou a suplementar, que pensa num texto principal que foi recebendo acréscimos com o tempo. Basicamente, essas outras teorias propõem um processo de criação talvez mais bagunçado, mais orgânico do que o modelo das 4 fontes. O ponto principal hoje em dia é este. Mesmo que os acadêmicos discutam muito os detalhes, se eram exatamente 4 fontes, como elas foram unidas e por aí vai, a ideia fundamental é quase um consenso na maioria dos ciclos acadêmicos. O Pentateuco não foi escrito por uma pessoa só, num momento só, mas é o resultado de um processo super longo de composição que durou séculos. Mas e daí? Qual é o impacto disso tudo? Se os textos que fundam a Bíblia foram escritos desse jeito, o que isso muda para a fé, para o jeito que as pessoas leem o livro hoje? E essa é a grande questão, o centro do debate desde que essa teoria surgiu. Para muita gente, questionar que Moisés escreveu tudo e sugerir que o texto é uma compilação humana soa como um ataque direto à autoridade e à inspiração divina da Bíblia. Essa tensão entre a análise histórica e a fé é muito real. As reações são as mais diversas possíveis. Alguns grupos religiosos rejeitam a hipótese de cara. Para outros, a ideia de que os textos foram escritos séculos depois dos eventos que eles contam abala a confiança na historicidade deles. Mas, por outro lado, muitos teólogos e estudiosos, até de linhas mais conservadoras, veem a teoria como uma ferramenta super valiosa. Uma ferramenta que não anula a inspiração divina, mas que mostra como Deus agiu através de um processo humano, histórico e bem complexo. Essa perspectiva, que foi defendida por pioneiros como William Robertson Smith, meio que vira o jogo. Em vez de ser uma ameaça, a análise crítica vira uma ferramenta necessária para uma compreensão mais profunda, mais rica e contextualizada da Bíblia, revelando as diferentes vozes e até os debates que formaram o texto ao longo da história. E a gente termina com essa provocação, pensar no Pentateuco não como um livro único, fechado, mas como uma biblioteca que guarda um diálogo entre diferentes tradições ao longo da história de Israel. Isso abre portas incríveis para a interpretação. É um convite para a gente ler não só o texto final, mas também para tentar escutar o eco das conversas, dos debates e das visões de mundo que o moldaram.